Apocalipse, capítulo 2, versículo 8. Nós vamos ler até o versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: E ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras e tribulação e pobreza, mas és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Diga graças a Deus. Pode sentar e vamos aplaudir ao Senhor bem forte, como Ele merece. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Irmãos, todas as cartas que nós vamos ler no livro do Apocalipse, capítulo 2, capítulo 3, geralmente elas trazem uma sequência, como se fosse uma pregação que tem início, meio e fim. Essas cartas também têm. Jesus, ele inicia essa carta se apresentando, né? Inicia dando uma mensagem para o anjo da igreja e se apresentando. Aqui, a igreja de Esmirna. Esmirna era uma cidade que ficava naquela região da Ásia Menor, hoje é conhecida como Turquia, né? Aquela região ali havia 7 igrejas, não só 7, mas o anjo escolheu 7 dessas igrejas para representar ali a mensagem que Deus estava querendo passar para a sua igreja, a sua noiva. E para a igreja de Esmirna, que é uma igreja de uma cidade que era uma cidade muito próspera, uma cidade muito bonita, dizem que era considerada a joia, né, da Ásia Menor. Era uma cidade lindíssima, ficava ali às margens era uma cidade costeira, né, e havia ali grandes monumentos maravilhosos, bonitos, e também era dessa cidade que eles faziam aquela especiaria chamada mirra. Daí vem o nome da cidade, Mirra, que significa duas coisas. Primeiro é perfume suave, agradável, que era usado para fazer perfumes, para fazer embalsamento de pessoas mortas, né? E também ela também tinha um significado de amargura, porque devido ser uma erva que ao ser espremida, ela amargava muito, né? Ela tinha um amargor. É como se você colocasse um perfume na boca, não é agradável, né? É algo realmente amargo, ruim. Mas tinha essas duas definições do sentido da palavra daquela cidade. Aquela igreja, ela era uma igreja muito abençoada, uma igreja elogiada por Deus, era uma igreja fiel, era uma igreja, porém, ela era uma igreja muito massacrada, era uma igreja que sofria muito, ela sofreu grandes perseguições, uma das igrejas que mais sofreu perseguições, né? Todas sofreram, mas essa daqui foi uma das mais. É tanto que ela é, na verdade, uma das igrejas que Jesus não repreende ela, Jesus não diz para ela algo que seja condenatório. Você veja que na leitura que nós lemos, que não tem nenhum momento que Jesus diz assim: eis que tenho contra ti, como ele vai dizer com outras igrejas. Somente 2 dessas igrejas que nós vamos ler têm essa característica, né? Esmirna, e mais na frente nós vamos ver ali Filadélfia, que as igrejas que Jesus diz assim: eis que eu tenho contra ti algo. Jesus não tem uma crítica para fazer àquela igreja. Ou seja, irmãos, nós já temos aqui algo para louvar a Deus. Era uma igreja que passava por muitas perseguições,
era uma igreja muito sofrida, era uma igreja, apesar de estar localizada numa cidade muito rica, era uma igreja muito pobre, né? E mesmo assim, era uma igreja que Jesus, é claro que ela tinha falhas, porque era feita de seres humanos, mas não tinha algo tão notório a ponto de Jesus reclamar com eles. Louvado seja Deus. Isso aqui fica para nós uma reflexão, irmãos, né? As nossas igrejas hoje, aqui do Ocidente, nós temos igrejas ricas, igrejas pomposas, igrejas que não são perseguidas, igrejas que não sofrem o amargor da perseguição, da tribulação, não sofrem por servir a Jesus, não sofrem por causa da mensagem da pregação do Evangelho, porém uma igreja que é muito criticada, é uma igreja que é alvo de muitas críticas, que é alvo de poucos elogios. Não que nós desejemos que a igreja toda fosse perseguida para que a gente pudesse ser aperfeiçoado, não, porque a perfeição do cristão não está baseado em circunstâncias. A perfeição do cristão, a fidelidade do cristão, ela deve estar baseada no amor que ela tem para com Deus, e não de acordo com as circunstâncias. É claro que a perseguição, é claro que as blasfêmias que eles sofriam, o sofrimento que eles passavam, isso servia para filtrar e saber quem era verdadeiramente de Deus e quem não era. Mas o que nós temos que entender é que aquelas pessoas, elas não eram fiéis porque eram perseguidas, elas eram fiéis porque elas verdadeiramente amavam a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aquela igreja, irmãos, ela, durante aquele período em que João escreveu essa carta, já ali próximo do ano 100, né? Alguns dizem 98, outros dizem 98, 99, aquele período ali, quase próximo do ano 100, até o ano 313, quando a igreja cristã se tornou oficial, se tornou não mais perseguida pelo império, até então, né, praticamente 205 anos, eles foram perseguidos e foram mortos. Em algumas regiões mais do que outras. E a igreja de Esmirna, ela foi uma das igrejas muito perseguidas. Veja que a palavra, ela diz assim: eu conheço as tuas obras, tuas tribulações e pobreza. Eles confiscavam os bens dos cristãos. Havia ali uma autoridade ligada ao imperador, né? Que o imperador não morava nessa cidade, ele morava lá, né, em Roma, né? Mas havia uma autoridade muito forte naquela cidade, e eles confiscavam os bens dos cristãos, e os cristãos ficavam de esmola, eles ficavam realmente sofrendo todo tipo de perseguição, todos sendo jogados nas prisões, e também eles ficavam sem nada, né? Veja que Jesus disse assim para eles: vocês são pobres, humanamente falando, mas diante de Deus, vocês são o quê? Ricos. Porque Deus, Ele olha para nós, irmão, e Ele vê o quê? A nossa fidelidade para com Ele. A riqueza diante de Deus não é a nossa conta bancária, não é a nossa casa, né, bonita, não é essas coisas materiais. A nossa riqueza diante de Deus é a nossa fidelidade a Ele, apesar de qualquer coisa que você sofra na vida. Apesar de qualquer perseguição, apesar de qualquer problema, apesar de qualquer situação, apesar de qualquer oposição, apesar de qualquer empecilho, aí Deus vê riqueza em você. Então por isso que a palavra de Deus diz: bem-aventurados são os pobres. Mas que pobre? Só o pobre que não é só financeiro? Não, ali aqueles cristãos eram pobres financeiramente, mas diante de Deus eles eram ricos espiritualmente falando. Louvado seja Deus. Mas nós não buscamos as riquezas espirituais,
A igreja, enquanto mais posses ela tem, menos ela busca as riquezas espirituais. Enquanto mais ela se enriquece, enquanto mais ela se enche de bens materiais, menos ela busca as riquezas espirituais. Aquelas que são aprovadas por Deus, aquelas que são elogiadas por Deus. Às vezes nós costumamos dar um exemplo aqui, de quando a nossa igreja era pobre. Nós tínhamos culto todos os dias na semana, e a igreja vinha gente todos os dias da semana. Hoje nós temos 2 cultos, 3 cultos no máximo na semana, e é aquela luta, o pastor, né, irmãos, venham para a igreja, irmãos, venham na sexta-feira, irmãos, venham na quarta-feira, porque nós estamos enriquecidos, nós não temos mais tempo, nós não temos mais força, nós gastamos a nossa força no nosso trabalho, nós gastamos a nossa força na nossa escola, nós gastamos toda a nossa energia neste mundo, e aí nós ficamos pobres, somente espiritualmente. Diante de Deus nós não estamos sendo ricos na fidelidade, ricos em toda a nossa maneira de viver. Então, diante da igreja, a gente só via umas bicicletinhas, né? Os irmãos vinham a pé para a igreja, vinham a pé, vinha gente do Timbó, vinha gente do Piratininga, vinha gente lá quase do Horto, vinha gente. Hoje nós temos a igreja na biqueira da nossa casa, e a gente diz, não, estou cansado, cheguei agora do trabalho. Quantas pessoas aqui, há uns anos atrás, vinha direto do trabalho para a igreja? Hoje a pessoa diz, não dá mais tempo não, eu não vou, né, direto do trabalho para a igreja, porque eu estou cansado, eu tenho que tomar um banho, eu tenho que comer alguma coisa. São empecilhos tão pequenos, irmãos, que nós passamos nesses dias e que reprovam a nossa fé. São empecilhos tão pequenos que Jesus olha para nós e não consegue ver riqueza em nós. Ele via naqueles cristãos pobres, perseguidos e maltratados, e ele dizia, vocês acham que são pobres, mas vocês são ricos. Diferentemente de uma igreja que a gente vai falar daqui a pouco, noutra oportunidade, a igreja de Laodiceia, que ela dizia, eu sou rico, eu tenho tudo, eu não tenho falta de nada. Aí Jesus disse, não, vocês estão enganados, vocês são pobres, vocês são miseráveis, vocês estão nus, vocês estão cegos, vocês são miseráveis, vocês não têm nada diante de mim. Como é diferente a visão que Deus tem da gente para a visão que nós temos de nós mesmos. Muitas vezes nós queremos fantasiar algo que nós não somos de verdade. Representamos muitas vezes uma realidade muito diversa ou muito desassociada do mundo espiritual. Espiritualmente, o que nós somos diante de Deus. E fisicamente, o que nós somos diante do mundo, diante do material, das coisas apenas humanas. E a palavra, ela mostra, irmãos, que aquela igreja, apesar de perseguida, apesar de maltratada, quem tinha casa perdia suas casas, quem tinha propriedades perdia suas propriedades, ficava sem nada. E os cristãos daquela igreja passaram a ser considerados miseráveis. Quem ousaria ter posses, ter bens, ser bem sucedido nessa cidade e se tornar um cristão para se tornar um miserável? Só quem amasse a Deus, só quem fosse fiel ao Senhor. É por isso, irmãos, que as pessoas de Esmirna, eles eram uma igreja que Jesus se apresenta para eles, sabe como quem? Como o primeiro, o último, aquele que foi morto, mas reviveu. Sabe por quê? Porque a vida deles, a expectativa que eles tinham da vida era de morte. Aí Jesus estava dizendo para eles, não se preocupe se você morrer, não se preocupe se você for degolado, não se preocupe se você for posto na prisão, não se preocupe se você sofrer por causa do evangelho, não se preocupe se você for martirizado, não se preocupe se levarem as suas riquezas dessa terra, porque eu fui morto e eu venci a morte. Eu sou aquele que estava morto, mas reviveu. Aleluias. Ele está dizendo para eles, não se preocupe com a morte não. Vocês se preocupam só com essa vida.
Você se preocupa só com essa vida? Não, não se preocupe não. Eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou o primeiro, eu sou o derradeiro. Em outra passagem ele vai dizer, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu venci a morte, eu estive no túmulo e revivi. E se colocarem vocês no túmulo, vocês também reviverão, aleluia. A perspectiva que se tem da vida para servir a Deus. É só esse plano, você é o mais miserável de todos os homens, diz o apóstolo Paulo. Mas se a sua perspectiva mudar, pode faltar o dinheiro no bolso, pode faltar até o alimento, pode até ser perseguido, mas você diante de Deus, você é rico. Aleluia. É a riqueza, irmãos, do Espírito, é a riqueza da fidelidade, é a riqueza da alegria que ninguém pode tirar. A palavra de Deus diz que eles colocavam os cristãos nas arenas, eles colocavam os cristãos para ser comido pelos leões, e enquanto eles preparavam o show, as pessoas gritavam e faziam ali verdadeiros espetáculos, enquanto isso eles cantavam louvores a Deus, aleluia. Porque eles sabiam que a morte estava chegando, mas não era a morte, era a vida que estava chegando. Eles estavam vivendo um período de morte, mas agora eles iriam passar para o período da vida, louvado seja Deus. Mas se nós nos apegarmos a esta vida, se nós desejarmos tanto essa vida ardentemente, e nos agarrarmos a ela com todas as nossas forças, nós vamos perder a perspectiva do céu, a perspectiva de Jesus. Teve um homem nessa igreja, muito conhecido, um dos pais da igreja, chamado Policarpo. Ele foi um dos pastores dessa igreja. Dizem que ele foi discípulo de João. João, quando já estava velho, ensinou a Policarpo. E ele ensinou tão bem a Policarpo, que Policarpo morreu aos 86 anos, acho que foi isso. E quando ele estava velho, a igreja, os perseguidores da igreja, achando que já tinham feito tudo que podia para destruir aquela igreja perseguida, miserável, a igreja pobre, massacrada, disseram, vamos matar o líder delas, Policarpo de Esmirna. Esse velho, que as pessoas ainda se espelham nele, esse velho que as pessoas ainda gostam dele, esse velho que as pessoas ainda seguem ele, vamos matar ele. Eles mandaram um grupo de soldados, olha só, um homem de 86 anos, mandaram um grupo de soldados para prender ele. Chegaram lá, né, no lugar que ele estava, aí disseram, olha, nós viemos prender você, que você vai ser morto, vai ser julgado e vai ser morto. Aí ele pediu, pois me dê licença, por favor, para me orar 1 hora. Ele não queria fugir, ele não queria correr, ele não queria reclamar de Deus, não, ele foi orar. E os historiadores dizem, irmãos, né, que ele começou a orar por 1 hora. E a oração dele era tão espiritual, era uma oração tão maravilhosa, era uma oração tão grandiosa, não era igual essa oração que a gente faz aqui, irmãos. Às vezes eu fico com pena do irmão que está cantando aqui e ministrando aqui, irmãos, porque ele fica, irmãos, adore a Deus, ore a Deus, glorifique a Deus e tal, e ninguém consegue abrir a boca, meu irmão, ninguém consegue dar um glória a Deus, meu irmão. Que vida é essa que nós vivemos, que nós temos tudo, que nós estamos com saúde, que nós temos vida, que nós encontramos Jesus, que nós cremos que Ele nos salvou, que Ele nos perdoou, e nós não conseguimos dar um glória a Deus. O homem estava indo para a morte, veio um grupo de soldados pegar ele, para levar ele, para sacrificar ele, e ele disse, deixa eu orar pelo menos 1 hora, e eles deixaram ele orar 1 hora. Diz os historiadores, está escrito em alguns documentos antigos, que a oração foi tão fervorosa, tão maravilhosa, que os soldados deixaram ele orar 2 horas. Quando foi no caminho,
Eles iam dizendo, não era para mim ter vindo para essa missão. Meu Deus, por que eu aceitei essa missão de ter vindo buscar esse homem? Eles já estavam arrependidos de terem vindo, achando que era uma missão fácil. Levar um velho de 86 anos para ser colocado numa arena, para ser colocado num lugar onde as pessoas iriam apedrejá-lo, onde as pessoas iriam tocar fogo nele, onde as pessoas iriam sacrificá-lo. E aqueles soldados já estavam tristes por ter participado da morte daquele homem. E quando chegou lá, disseram para Policarpo, olha, por favor, não faça isso contigo mesmo. Não custa nada você dizer, só César é o Senhor. Porque eles diziam, né? César é o Quírios, é o Senhor. César é o Senhor. Era só dizer isso. César é o Senhor. E ele dizia, não, você não conhece os cristãos, você não conhece, você está enganado, você não tem certeza do que significa um cristão. O cristão não tem o costume de tornar o mal em bem, e nem de tornar o bem em mal. Aquilo que é mal, e aquilo que é bem, e eu não posso blasfemar contra o meu Senhor. É muita fé, né, irmãos? É a vida dele que está em jogo, e ele pensando na igreja, e ele pensando na família, e ele pensando o que vai ser da minha igreja, o que vai ser do meu povo. Não, ele pensava não, ele dizia não, o Senhor é o Senhor da igreja, é aquele que esteve morto e reviveu. Essa igreja pode estar morta, mas ela vai viver. Essa igreja pode estar fracassada, mas ela vai reviver. Essa igreja pode ser uma igreja pobre, mas diante de Deus ela é rica. Aleluia. E alguém chegou mais uma vez no ombro dele e disse, olha, por favor, uma última chance, faça só isso, não custa nada, depois você volta lá para a sua igreja, você vai fazer lá o seu culto. E ele diz, não, eu tenho 86 anos, e o meu Senhor nunca me faltou nada. Ele nunca me faltou nada. Ele sempre esteve comigo. Por que que agora eu iria traí-lo? Porque para eles, irmão, para eles, aqueles homens lá, uma palavra era traição contra Deus. E nós fazemos o que hoje? Tantas coisas, as pessoas, irmãos, pelo amor de Deus, tem coisas que crentes que se dizem servos de Deus, colocam em público nas redes sociais, que nem as prostitutas colocam, e pode até colocar no site dela, reservado lá. Esse homem aqui, por uma palavra, uma frase de 3 palavras, ele diz, não, eu não vou blasfemar contra Deus, eu não vou negar a minha fé. Uma palavra. E as pessoas ficam falando toda porcaria, toda baboseira, né? Tudo que a pessoa não tem temor de Deus, não tem respeito por Deus, não tem respeito pela palavra que ela carrega nos seus ombros. Cristão, servo de Deus, servo de Cristo, eles não têm isso mais hoje. Aí eu digo, por que Satanás vai perseguir a igreja? Para quê? Para que serve a perseguição, irmão? Para mostrar, né? Primeiro, o objetivo do diabo quando ele persegue é acabar com a igreja. Acabar, destruir a igreja, eliminar o povo. Só que quando coloca uma perseguição forte sobre a igreja, e eu acho que não está muito longe de acontecer isso aqui no Brasil, e em várias partes do mundo, porque a intolerância religiosa cresce a cada dia. E aí, realmente, quando tiver perseguição, aí você faz a peneira e você sabe quem é e quem não é. Mas enquanto não tem perseguição, Deus sabe quem são os seus e Satanás também sabe. Como? Pelo seu modo de viver, pela sua maneira de ser. Então fica tão claro que ele não vai perseguir, ele não vai mexer. É por isso que você vê dentro da igreja, rapaz, essa pessoa, às vezes a pessoa cita assim, né? Pelo amor de Deus, por que a pessoa está na igreja? Por que está na igreja? Por quê? A gente se pergunta às vezes, por que fulano de tal está na igreja? Porque não tem nada de crente, não tem nada de cristão, não tem nada de Deus. Não tem exemplo, não tem vida, não tem comportamento, não tem moral, não tem nada. Aí você se pergunta, por que essa pessoa está na igreja? Por quê?
Por que, irmãos? Por que o Satanás vai tirar ele da igreja? Para quê? Vai tirar não, deixa dentro da igreja. Deixa dentro da igreja. Para que ele vai levar ele lá para o mundo, para ele arrebentar a cara e depois querer voltar? Não, ele deixa ele dentro da igreja. A perseguição do diabo hoje para a igreja, principalmente essas igrejas aqui do nosso, do Ocidente aqui, não estou falando lá do Oriente, que são perseguidos e mortos ainda hoje, muitos, nunca se mataram tanto cristãos quanto nas últimas décadas, naqueles países, principalmente os países ali muçulmanos. Mas nós aqui, por que ele vai tirar uma pessoa dentro da igreja? Por que ele vai perseguir a pessoa dentro da igreja? Por que ele vai incentivar a pessoa a sair dentro da igreja? Para que se a pessoa está dentro da igreja e perdido? Ele deixa, ele elogia, ele faz tudo pela pessoa, para que ele continue dentro da igreja perdido. Então, nessa época aqui, não tem isso não. Quem estava na igreja era fiel, amava a Deus, dava a vida se fosse preciso, e tinha exemplo. Não, fulano foi lá, disse 3 palavrinhas, voltou para casa e arranjou um emprego de novo. E qual é o problema, irmãos? Não é assim que a gente diz? A gente tem que pensar na nossa família, a gente tem que pensar nos nossos filhos. Então a gente tem que fazer tudo de bom e do melhor nesse mundo, nessa vida, em prol de algo que é fracassado. E a nossa fidelidade a Deus é mais fracassado ainda. Esses homens, você acha que eles não tinham família, que eles não tinham amor, que eles não tinham amor cristão, que eles não tinham? Eles tinham, mas entre se dar bem na vida, entre se livrar de algum tipo de punição, eles preferiam servir a Deus de verdade. Eles preferiam ser fiéis a Deus, custasse o que custasse. Mas hoje nós negociamos qualquer coisa. Negociamos para ficar bem na fita, para ficar bem nos holofotes, para ficar bem perante a sociedade, para ficar bem perante as pessoas. A pessoa, às vezes no ambiente de trabalho acontece muito isso, a pessoa começa a contar ali uma história, uma coisa que é errada, que é uma coisa negativa, que é uma coisa que não é respaldada pela palavra de Deus, é contrária à palavra de Deus. Aí a pessoa vai e concorda, é mesmo, é assim mesmo. Não é assim mesmo não. Você conhece a Bíblia, você conhece a palavra, mentira é mentira, erro é erro, adultério é adultério, você não pode dizer que é assim mesmo, não. Você não pode negar o nome de Jesus, não é costume dos crentes, dos cristãos, dizia Policarpo, que ele inverta as coisas, e que aquilo que é bom se torne mal, e aquilo que é mal se torne bom. Por isso Jesus diz, seja a tua palavra sim, sim, não, não. Que passa disso, irmão, é diabólico. Amém? Então era assim a igreja. Levaram Policarpo para ser queimado, fizeram... O que faz com ele? Toca fogo, toca fogo, toca fogo. Multidão, toca fogo, toca fogo. Diz os historiadores que arrumaram um monte de lenha, colocaram ele em cima e vieram pregar ele na estaca. Ele disse, não precisa pregar não. Não precisa pregar não, vou sair daqui não, vou ficar aqui mesmo. Vou ficar aqui mesmo, pode tocar fogo. Ainda disse assim para o chefe, o que você veio para fazer, faze logo. E começaram a tocar fogo. E todo mundo pensava que ele ia sair correndo. Não, ele não saiu correndo não, ele ficou lá. Só que diz, os historiadores, que irmãos, a labareda cresceu, mas não encostava em Policarpo. E ficava ao redor dele, como se tivesse um redemoinho ao redor dele. Aí, depois de tanto fogo ficar ali e ele não se queimar, aí o carrasco foi lá e mandou, o chefe da guarnição mandou, vai lá e mata ele. Aí então esfaquearam ele, meteram a lança, a espada nele, deram vários golpes de espada para poder ele morrer, porque o fogo não pegava nele. E ele não correu da fogueira não, ele ficou lá, firme. A igreja perseguida,
Até o ano 313, mais ou menos, a igreja foi assim. Foi motivo de espetáculo para os ímpios. Era feras, era queimado vivo, era degolado, era flechas, era todo tipo de tortura. Diz os historiadores que eles iluminavam as cidades com os corpos dos cristãos. Pegavam um cristão, botavam numa estaca, untava ele com piche e tocava fogo. E ficava lá a noite toda queimando os cristãos. Parece a derrota, né, irmãos? Se fosse para nós hoje, era o quadro da derrota. Para esses, era o quadro da vitória. Era a alegria de sofrer por Jesus Cristo. Era a alegria de ser martirizado por Jesus Cristo. Como as coisas se inverteram, né? Hoje, os nossos referenciais, quem são? Quem são os referenciais religiosos de hoje? Os ricos, os poderosos, os que têm jatinhos, fazendas milionárias, que andam com seus ternos importados. Esse é o nosso referencial. É os homens que estão aliados a César. Não é o nosso referencial, não é esse? Fulano ali, sim, ó. Né? Está lá perto do presidente. O referencial dessa época aqui eram os homens que não negociavam sua fé. Diga 3 palavras. Não digo, porque eu não vou trair o meu Senhor. Louvado seja Deus. A igreja de Esmirna, mesmo perseguida, mesmo passando por tribulações, por pobreza, Jesus disse para eles: eu conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. As tuas tribulações, as suas pobrezas, mas vocês são ricos. Aleluia. É a riqueza que a gente deve buscar. É aquela que Deus diz que é riqueza, não que a gente acha que é riqueza. Aquilo que Deus diz que é riqueza no reino de Deus, nós devemos buscar ela, com todas as nossas forças. A riqueza que a gente acha que é importante nesse mundo, ela vai acabar com o tempo. Mas essas riquezas aqui, para essa igreja, ela é eterna, ela não vai se acabar. Diz ainda: e conheço também as blasfêmias dos que se dizem judeus e não são, mas são das sinagogas de Satanás. Veja, irmãos, que o judaísmo era uma religião importante na época de Jesus. E ainda nessa época aqui, já quase 50 anos depois, né, ela continuava sendo uma igreja importante. Só que era uma igreja que estava combatendo os cristãos, os servos de Jesus. Aí Jesus diz para ele: olha, essa religião, o judaísmo, Jesus também era judeu, Jesus também fazia parte do judaísmo. Ninguém vai falar nada contra elas não, porque eles são importantes. Sim, mas se levantou contra o povo de Deus, se levantou contra os servos de Jesus, agora eles têm um nome. Não é mais a religião descendente de Abraão, não é mais a religião descendente de Moisés, não. Eles são da sinagoga de Satanás. Fala em Deus, fala na Bíblia, fala na lei, fala tudo. Mas Cristo não é glorificado, Cristo não é honrado, Cristo não é exaltado, Cristo é substituído, o Senhor dos senhores. Cristo, o Senhor Jesus Cristo, é substituído por o Senhor César. Por um senhor mundano, por um senhor homem, pelas conveniências, as conveniências humanas, as conveniências apenas do poder. Eles são da sinagoga de Satanás. Cadê a religião judaica? Com todos os seus méritos, com toda a sua pompa, com toda a sua religiosidade. Cadê? Eles são da sinagoga de Satanás. É o que Jesus está dizendo. Nada temas as coisas que hás de padecer. Olha aí, irmãos. Meu Deus, a igreja já estava, né, sendo espremida ao máximo. Aí assim, eu vou alertar vocês.
Aqui era por volta do ano 100, como eu falei, 98, 100. Vocês ainda vão passar por mais tribulação. E aconteceu mesmo. Depois do ano 100, veio vários outros imperadores terríveis, né? E que aquela igreja foi ainda mais maltratada ainda. Cada vez mais eles foram até, né, a suposta conversão de Nero lá no ano 303, como eu falei. Nada temas o que há de padecer. O diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. Tentado em quê? Negar a fé. Tentado em quê? Abandonar a fé, irmãos. Porque quando está tudo muito bem, é bom. O problema é quando vem a provação. O problema é quando vem a tribulação. O problema é quando falta alguma coisa. O problema é quando você perde o pai. O problema é quando você, pai, perde o filho. O problema é quando vem um mal maior que você não está preparado para aquilo. Aí Jesus já adverte. Mas isso aqui, irmãos, Jesus falou porque quis. Mas ele já tinha dito lá aos discípulos. Ou não tinha dito? Tinha dito aos discípulos: no mundo passareis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, vós também vencereis, aleluia. Ele está só repetindo aquilo que ele disse, ele está repetindo mais uma vez: vocês se preparem, porque vocês vão para a prisão, vocês serão tentados mais uma vez, Satanás lançará vocês tereis tribulações de 10 dias. Aqui existe uma simbologia, né, para os 10 dias, mas, segundo os intérpretes, dizem que 10 dias é a perseguição, a tribulação, o sufoco, o espremer da igreja. Tem data certa, né? Começa e termina. E assim em todos os lugares do mundo, irmão. A igreja, ela começa por ali, sendo perseguida e tudo, mas um dia a perseguição para. Pode ser que uns um pouco mais, uns um pouco menos, mas é assim que acontece. Por 10 dias vocês serão perseguidos. Mas ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Veja que Jesus passa do alerta que ele dá para todas as igrejas, como deu o alerta lá para a igreja de Éfeso, né? Ele dizendo que eles tinham esfriado do primeiro amor, ou vocês deixaram o primeiro amor. Agora o alerta que ele está dizendo para eles: vocês são perseguidos? Pois se prepare que vai vir mais perseguição para vocês. Ao invés dele falar agora das falhas daquela igreja, não. Ele passa para a promessa. Promessa que é a fase final, né? Depois de tudo que ele diz para a igreja, ele dá uma promessa para a igreja. Essa é a sequência. E na fase final ele diz, dá uma promessa para aquela igreja: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Vocês estão preocupados que vão morrer? Não se preocupe não. Ser fiel até a morte que dar-te-ei a coroa da vida. Louvado seja. A gente usa esse versículo aqui para a gente ser fiel até ficar velhinho, né? Até ficar velhinho, 80, 100 anos, servindo a Jesus, cheio de alegria, rodeado pela família, todo mundo, né, te elogiando: olha, que homem de Deus, com 89 anos, 100 anos, servindo a Deus com alegria, né? A gente quer isso, né, irmãos? Mas se vier a perseguição, o que vai ser da nossa fé? E se o Brasil daqui a 5, 10, 20 anos se tornar um perseguidor da igreja de Jesus? O que será da nossa fé? O que será da fé dos teus filhos? Que tipo de fé você está passando para eles? É do evangelho triunfalista? É daquele que nada falta? É daquele que não passa tribulação? É aquele que Deus sempre vai te livrar? E por que não livrou Policarpo? Por que não livrou? Você é melhor do que Policarpo? Você é melhor do que Paulo, do que Pedro, do que João? Por que, irmãos? Por que a gente tem essa prepotência, né? Essa arrogância de achar: não, Deus não vai permitir. Vamos orar, irmãos. Será que aquela igreja não orava? Será que aquela igreja não clamava ao Senhor? Será que esse homem que antes de morrer pediu para orar 1 hora e ficou orando 2? Será que ele era um homem que era igual a nós, que não consegue orar 15 minutos? Eles oravam, mas mesmo assim, quando Deus quer provar a sua igreja, quando Deus quer provar o seu povo, quando Deus quer fazer a peneira, irmãos, vai vir a perseguição, vai vir o mal. E eu não estou profetizando isso aqui, eu só estou dizendo que se vier, prepare a sua fé para isso. Prepare.
Prepare a sua fé. Sabe por quê? Porque se a provação não vier, mas Deus já conhece o nosso coração. Ele já conhece o nosso coração. Se a gente não consegue ser fiel em pequenas coisas, né? Pequenas coisas. Às vezes vir para o culto já é um sacrifício para nós. Pequenas coisas. Imagina uma perseguição grande. Daquela que diz assim, se você abrir a boca, você vai ser jogado na cadeia. Pregue, se você tiver coragem. Cite o versículo, se você tiver coragem, diga. Aí bota o celular para filmar. Fala, você não é crente? Você acha que não vai chegar esse dia, irmãos? Quando você tiver que falar contra qualquer coisa que na Bíblia chama de pecado, que o mundo não chama de pecado, o mundo não chama de pecado, o mundo não peca. Para o mundo aqui, nada de pecado é pecado. Mas para o crente para o servo de Deus é. A quem você vai servir? A César ou ao Senhor dos Senhores? A sua fé vai ser colocada à prova. Mas, aos fiéis, a palavra diz o quê? Ser fiel até a morte, se for preciso. Se for preciso. Agora aqui, veja bem, irmãos. Existe outro tipo de morte. Sabia? Existe uma morte que não é a morte do corpo. Mas você, quando nega a Jesus, você quando nega o autor da vida, aquele que dá vida, ele o negará diante do Pai e dos anjos. Ou seja, você morreu. Quando você negou, você morreu. Não morreu fisicamente. Você pode até ter tido mais sucesso ainda de viver uma vida dúbia, uma vida falsa. Mas morreu espiritualmente. Hoje nós não estamos morrendo fisicamente. Não estão degolando os nossos pescoços, não estão tocando fogo na gente, mas estão matando a nossa fé e a nossa alma. Os crentes estão morrendo sem ser perseguidos por tropas. Os crentes estão morrendo sendo perseguidos pelo mundanismo. Os crentes estão sendo perseguidos pelas falsas heresias, pelo falso evangelho. E eles estão morrendo, irmãos. A pessoa está morrendo sem perder a cabeça, mas perdeu a alma, perdeu o espírito. Mas você precisa ser fiel até a morte. Não estão matando o seu corpo não, mas estão querendo matar a tua alma, estão querendo matar a tua espiritualidade, estão querendo matar a tua fé, estão querendo matar a tua convicção em Deus, estão querendo matar o teu conhecimento da palavra, estão tentando deturpar a palavra de Deus, mudar a palavra de Deus dentro do seu coração, para fazer você pensar aquilo que é contrário ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, a você blasfemar contra Deus. Então hoje não vem soldado na minha casa para me levar preso, não, mas tenta destruir a minha fé, a minha mente. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Será que o Espírito está falando para nós hoje? Amém? Ou falou só para eles lá do ano 100? Isso aqui se resumiu a eles lá do ano 100, então vamos rasgar essa página aqui do Apocalipse, irmão, já que foi só para eles. Será que não tem mensagem para nós hoje? Será que nós não estamos negando a palavra, negando a Jesus, endeusando o homem? Será que a igreja hoje não está endeusando o homem, não está endeusando os Césares, não está idolatrando aí as personalidades? Será que a igreja não está fazendo isso? Trocando o Cristo verdadeiro que venceu a morte por alguém que vai morrer daqui uns dias? Vai morrer e vai ficar morto. E o que vencer não receberá o dano da segunda morte. É a outra promessa. Jesus está batendo na tecla daquela igreja que a única perspectiva que elas tinham era de morte, perseguição e morte, ou de fome, ou a espada, ou na fogueira. Ele não sabia quantos dias eu ia viver, mas ele diz, eu sou o primeiro e o último, eu fui morto e revivi,
Aleluia. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. E ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte, porque aquele povo, a perspectiva deles era de morte, mas Jesus estava mostrando e provando para eles que eles iam era reviver, viver em Cristo Jesus. Não vamos pegar o caminho oposto não, irmãos, achando que estamos vivendo, estamos partindo para a vida, estamos partindo para o melhor. Você sabia que já houve um tempo em que a igreja se enganou tanto que ela achava que o mundo ia melhorar, né? Os amilenistas de plantão aí, sabe? O mundo ia melhorar tanto, a pregação do evangelho ia expandir tanto, que o mundo todo ia se converter e ia virar um paraíso. Isso não vai acontecer. Nesse mundo, nesse reino, nessa era, não. Só quando for no reinado de Cristo. Depois que ele vier e acabar com toda a iniquidade. Destruir todos esses que são contra o evangelho. E ficar somente os verdadeiramente fiéis. Que se for preciso morrer, morre. Que se for preciso viver, vivem. Mas vivem para Deus. Não vivem para si, nem para o mundo, nem para a impiedade. Diga graças a Deus. Ser fiel até a morte. Se você for fiel até a morte, você vai ganhar uma coroa. E a segunda morte não vai ter poder sobre você. Qual é a segunda morte? É aquela que as pessoas vão ressuscitar para ser lançada no lago de fogo. A palavra diz lá no final do Apocalipse. Esta é a segunda morte. Porque morrer todo mundo morre, né? Só que uns vão ser ressuscitados para a vida e outros vão ser ressuscitados para a morte. Os que foram ressuscitados para a morte são ressuscitados para a segunda morte, porque é a pior morte, né? A morte do corpo, Jesus pode ressuscitar e levar para o céu, mas a morte da segunda morte, aquela que é lançada no lago de fogo, essa não tem jeito. Então, igreja do Senhor, não negocie a tua fé, não blasfeme contra o teu Senhor, não faça acordo com o teu inimigo, por mais convincente que ele seja. O que importa é viver para Deus. O que importa é viver para a vida eterna e não para a morte eterna. Diga graças a Deus. Hoje você não está sendo perseguido, né? No corpo não, mas a tua alma está. Estão querendo que você negue. Estão querendo que você renuncie. Estão querendo que você diga coisa que não é verdade. Estão querendo que você diga mentiras, lhe convencendo de que aquilo é bom. Você não pode negociar isso, porque Deus não negocia. Deus é Deus, Ele não muda. Diga graças a Deus. A mensagem para a igreja de Esmirna é que ela não deve valorizar tanto a sua vida, quanto deve valorizar a sua morte. Não a morte eterna, mas a morte do corpo que leva para a vida eterna. Se for preciso um dia, irmãos, nós temos que estar fiéis, cientes de que Jesus tem algo maior e melhor para nós, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, fazer uma oração, em nome de Jesus, aleluia.